Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, eu tinha dado uma pausazinha aí para dar uma descansada, né? Também aí investir em outros projetos, mas eu tô de volta aí com o nosso canal. Depois de dar uma descansada, a gente está de volta aqui com as notícias do nosso Vascão. Não desistir do canal, o canal tá aqui de volta. Muito obrigado aí quem ficou esperando, quem aguardou aí ansiosamente para a volta do canal. A gente está de volta aqui e com as notícias do Vasco, né? Amanhã tem Vasco, amanhã o Vasco vai enfrentar o Red Bull Bragantino. Jogo muito importante em São Januário, né, cara? Esse jogo vai ter aí a estreia do Felipe Coutinho, enfim, na sua casa, em São Januário. Também vamos falar aqui da situação de reforço do jogador argentino sendo oferecido ao Vasco. Essa história aí do Verratti no Boca Juniors, você vai entender isso aí. E muito mais agora para vocês, mudanças, muitas mudanças no time titular. Mas antes de começar, eu deixo o like. Se inscreve no canal se você não está inscrito aí, a gente está de volta. Ative aí o sininho das notificações. Muito obrigado aí quem ficou aí, quem está esperando nossos vídeos voltar aqui. A gente está de volta com as notícias do Vascão. Bom, pessoal, amanhã o Vasco vai enfrentar aí o Red Bull Bragantino em São Januário, às 7 horas da noite. Esse jogo aí terá transmissão do Sport TV e também do Premier Clubes. E o Vasco deverá ter mudanças no time titular. E estão disputando aí a vaga titular o JP e também o volante Souza. Também se fala aí no Juan Esforza, né? Esses três jogadores estariam disputando uma possibilidade de ser titular no jogo de amanhã contra o Red Bull Bragantino. Também não vamos ter o Paulo Henrique na lateral direita. O Mito Rodrigues deverá fazer ali a função e também vamos ter um retorno importante à zaga, né? O Maicon voltará no lugar do Rojas, que foi muito mal no jogo contra o Atlético Goianiense, pelo menos ali no primeiro tempo. No segundo tempo ele tentou ser um pouquinho melhor, né, cara? Mas é o Rojas, né, cara? Um jogador bastante limitado, por mais que tenha raça, mas ele tem uma deficiência técnica muito grande e é um jogador bem limitado. E ainda ele fica muito tempo no banco de reservas. Quando entra, ele parece que está sem ritmo de jogo. Ficou nítido isso naquele jogo contra o Atlético Goianiense. E o Maicon, que é um zagueiro muito limitado, fez uma extrema falta naquele jogo ali tão importante para o Vasco, né? Por sorte, o Vasco não saiu perdedor da partida com um gol salvador do Verratti. Mas também devemos ter outra mudança no time titular do Vasco, que pode ser a entrada do Payet no lugar do David. O David foi muito contestado nas últimas partidas, principalmente no jogo contra o Atlético Goianiense, e o Payet, que deu uma mobilidade muito maior para o Vasco, deu mais dinâmica ao Vasco a partir do momento que ele entrou e o Vasco conseguiu arrancar o empate contra o Atlético Goianiense, deverá voltar aí à titularidade e, enfim, ser titular juntamente com o Felipe Coutinho. Não sabemos aí se o Rafael Paiva vai manter o Coutinho como titular, que está visivelmente nítido, que ele não tem condições de atuar os 90 minutos, está muito abaixo fisicamente. Tecnicamente é um jogador que sobra, né? A gente vê ele pega na bola, toca rápido, acha sempre um companheiro em melhor condição, mas é um jogador que realmente não está mostrando que está com físico 100%, né? Tá nítido isso em campo. A gente viu claramente isso no jogo contra o Atlético Goianiense e não sabemos se o Rafael Paiva vai manter o Coutinho de titular nesse jogo contra o Bragantino. O Bragantino também vai ter muitos desfalques e o Vasco tem todas as condições de conseguir esses 3 pontos. A tendência é que o Vasco entre em campo amanhã com o Léo Jardim, com o Pumita Rodrigues na lateral, a zaga com o Maicon e Léo, a lateral esquerda com o Piton. No meio campo devemos ter ali o Hugo Moura e também, quem sabe, a entrada do Souza, JP ou o Esforza no lugar do Matheus Cocão, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Mais à frente, possivelmente é o Felipe Coutinho, um ataque com o Payet ou David, Adson e Verratti. Esse é o provável Vasco, essas serão as prováveis mudanças aí no time do Vasco. Torcemos para que dê muito certo e que o Vasco conquiste uma boa vitória contra o Red Bull Bragantino. Deixe nos comentários qual é o seu palpite para esse jogo, se você confia numa baita vitória amanhã. Se Deus quiser, na minha opinião, 2-0 Vascão aí, 2 gols do Pirata. Bom, e por falar em Pirata, meu amigo, vem se falando aí de um possível interesse do Boca Juniors no Verratti, cara. O principal jogador do Vasco, sem dúvida nenhuma, chama bastante a atenção do mercado, mesmo com a idade já um pouco avançada, mas ele é um goleador nato, né, cara? O cara cheira gol, faz gol de qualquer maneira. Muitos momentos no jogo ele tá escondidão, tá tentando ali atrapalhar a vida do zagueiro adversário, mas quando você vê ele tá lá balançando a rede, saindo comemorando, né? Como foi no último jogo contra o Atlético Goianiense, um jogador extremamente importante pro Vasco. E se o Vasco perde um jogador desse, perde praticamente o seu time inteiro, né? Porque o Verratti é a alma, é a paixão, é tudo dentro de campo ali, representando o vascaíno. E esperamos que ele continue no Vasco. O empresário do jogador teria negado totalmente uma possibilidade de saída do Verratti do Vasco. Ele quer seguir no Vasco.
E o Boca Juniors vai ter que buscar um outro nome, cara, porque não vai tirar outro jogador do Vasco, né? O Medel, que já foi lá pro Boca Juniors, mas o Verratti é um jogador extremamente importante, é o capitão do Vasco, o melhor capitão que o Vasco teve aí nos últimos tempos, e esperamos que ele continue vestindo a nossa camisa. Outra situação para chegar ao Vasco seria aí o atacante Santiago Rodrigues, argentino, que está atualmente no Instituto, lá da Argentina, atacante de 26 anos, teria sido oferecido ao Vasco. O empresário do jogador teria uma boa relação com o novo CEO aí do Vasco, isso seria um fator facilitador para o jogador vir jogar no Vasco. O Vasco estaria analisando essa possibilidade. Um jogador totalmente desconhecido, nunca ouvi falar desse jogador. O time que ele joga lá na Argentina é um time minúsculo e, na minha opinião, sinceramente, não contrataria. Um jogador que atua pela ponta esquerda, jogador que sempre atuou em clubes menores lá na Argentina, não faria esse investimento, com certeza. Eles vão querer alguma grana para vender o jogador ao Vasco, né? Deixa aí nos comentários o que você acha do nome aí do Santiago Rodrigues, um jogador totalmente desconhecido que foi oferecido ao Vasco nos últimos dias. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter chegado até o final e tamo junto. É nóis.